Fala pessoal, tudo bem? Mais um vídeo saindo pro canal e eu gravei essa aula para esclarecer e dar uma resposta a muitas vezes o tom de indignação de algumas pessoas que vêm aqui no meu canal do YouTube, muitas vezes vêm nos comentários, logo após assistir algum vídeo, alguma aula minha em que eu falo sobre uma boa seleção de CDBs, LCIs, LCAs, e muitas pessoas vão no aplicativo das instituições, abrem conta nas instituições e não conseguem encontrar a aplicação, o CDB, a LCI ou a LCA, enfim, o ativo de renda fixa que eu mostrei no vídeo. E as pessoas ficam muitas vezes desapontadas, frustradas e chateadas, e com toda a razão, de não encontrar aquele ativo específico que eu mostrei em um determinado vídeo aqui do canal. E hoje eu quero esclarecer o porquê que isso acontece, o porquê que você não deveria ficar com raiva de mim e o porquê que você deveria perseverar, porque muitas pessoas que não desistem tão fácil, que acessam o aplicativo da instituição no dia seguinte, no dia posterior, conseguem encontrar aquele tipo de ativo. E é o seguinte, pessoal, quando a gente fala de investir em renda fixa, e quem me acompanha aqui há mais tempo sabe que eu sou uma grande entusiasta da renda fixa, a gente tem algumas principais classes de ativos em que a gente consegue investir quando a gente se fala de renda fixa. Então a gente tem o investimento mais seguro do mercado financeiro, que são os títulos do Tesouro Direto, que você consegue comprar por meio do seu banco, da sua corretora, ou diretamente lá pelo site do Tesouro Direto. Num vídeo que eu vou deixar aqui em cima nos destaques, eu já falei qual que é a diferença entre comprar um título do Tesouro Direto via site do Tesouro Direto e via seu banco ou corretora. Se você ainda não sabe essa diferença, depois não deixe de assistir esse vídeo que vai ficar aqui em cima e também ao final da aula de hoje. Mas além do Tesouro Direto, você também pode investir em outros ativos de renda fixa, como CDBs, LCIs, LCAs, CRIs, CRAs e debêntures. E quando a gente fala de CDBs, LCIs, LCAs, que depois do Tesouro Direto são os investimentos de renda fixa mais seguros que existem, isso porque eles contam com a garantia do nosso Fundo Garantidor de Créditos, o FGC, sobre o qual eu já gravei uma aula que vai ficar aqui em cima nos destaques. Quando a gente fala de CDBs, LCIs, LCAs, é muito importante que você entenda qual que é a função de um investimento como esse dentro de um banco, de uma instituição financeira. E se você não sabe, por que bancos lucram tanto, por que bancos fazem tanto dinheiro, ganham tanto dinheiro? Isso porque a função principal de um banco é captar dinheiro de uma pessoa que é um correntista, um investidor numa ponta, e emprestar esse dinheiro numa outra ponta para uma pessoa que vai ser então o devedor daquela instituição. E bancos, via de regra, eles captam dinheiro pelos investidores, por meio de investidores, pagando uma taxa determinada de juros, e emprestam numa outra ponta para os devedores, cobrando uma taxa de juros muito maior. E essa diferença entre a taxa de juros do devedor e a taxa de juros do investidor é o que a gente chama de spread bancário. E é aí que reside a geração de fortuna de tanto dinheiro que os bancos ganham. Eles captam recursos pagando uma taxa de juros para os investidores bem mais baixa do que eles cobram de juros de um devedor. E é inclusive por isso que ser devedor de uma instituição financeira é a chave para que você tenha extrema dificuldade em enriquecer, porque os juros cobrados por instituições financeiras, eles são exorbitantes. Mas o que a gente está falando agora é de quem está nessa ponta aí, investidora. E aí o que você tem que entender é que cada real que uma instituição financeira ela capta no mercado financeiro, por meio de um CDB, de uma LCI ou uma LCA, ele tem que dar uma determinada finalidade. Então, por exemplo, quando um banco ele capta R$1 de você como investidor, e você vai lá e investe no CDB da instituição, o banco ele tem uma maior liberdade sobre para onde ele vai destinar esse R$1 que ele acabou de captar com você. Ele tem uma maior liberdade para definir para qual linha de empréstimo, de crédito, ele vai colocar esse dinheiro. E é exatamente por isso que não é difícil da gente encontrar CDBs de liquidez diária, sobre as coisas eu já falei algumas vezes aqui no canal, CDBs que rendem um percentual do CDI, CDBs prefixados, porque o banco, quando ele capta o dinheiro oriundo de um CDB que você investiu, ele tem uma liberdade para destinar dentro da instituição para onde ele vai colocar esse dinheiro, para qual tipo de empréstimo, de linha de financiamento. O que não acontece com as LCIs e LCAs, que são dentre os investimentos mais cobiçados aí que a gente tem no mercado financeiro, porque são isentos de imposto de renda, Quem de vocês que me acompanha aqui não viu algum vídeo meu em que o título eu falava sobre uma LCI e LCA e foi logo assistir correndo para saber qual que seria aquela oportunidade em renda fixa isenta de imposto, Comenta aqui para mim nos comentários se isso é verdade ou não. E quando a gente fala de LCIs e LCAs, que são investimentos, que possuem um benefício tributário, de terem seus rendimentos isentos de imposto de renda, isso acontece porque existe uma legislação específica, que foi sancionada, que foi promulgada pelo nosso governo federal,
que faz então com que esses investimentos tenham esse privilégio tributário. Só que o governo não faz isso, pessoal, porque ele é bonzinho, porque ele quer abrir mão de arrecadação, não pelo contrário. O governo ele é bem muquirana, bem mão fechada na hora de abrir mão de arrecadação. E ele só faz isso, né, ele só deixa de cobrar imposto de renda sobre o investimento se tiver uma função muito específica, né, de fomento, de progresso, de desenvolvimento, de crescimento econômico naquela situação, o que é o que acontece com LCIs e LCAs. Para cada real que um banco capta com uma LCI ou uma LCA, ele obrigatoriamente, perceba que agora ele não tem mais a liberdade que ele tinha com o dinheiro captado com CDBs. Quando o assunto é captar dinheiro com LCIs e LCA, o banco tem a obrigatoriedade de destinar aquele real que ele captou com uma LCI ou uma LCA para financiamentos do setor imobiliário e do setor agrícola. Tanto que, se você não sabe, vai aprender agora, LCI é uma sigla para letra de crédito imobiliário e LCA é uma sigla para letra de crédito do agronegócio. Então, quando você investe numa LCI, necessariamente o banco vai ter que destinar aquele recurso captado para um financiamento imobiliário, né? Ou para uma linha de crédito atrelada ao setor imobiliário. Vai ter que emprestar esse dinheiro para uma construtora ou para fazer um financiamento de uma pessoa física e por aí vai. E com a LCAs é a mesma coisa. Para cada real que um banco ele capta com uma LCA, necessariamente, obrigatoriamente, ele tem que destinar aquele recurso dentro da instituição para a oferta de linhas de empréstimo e financiamentos destinadas ao que é o setor agrícola do nosso país. Então perceba que o banco, para ele, não é tão simples assim sair captando a rodo, né, dinheiro em LCIs e LCAs, porque ele precisa dar uma finalidade específica. E se ele não tem, né, numa ponta devedora, uma pessoa que tem crédito, né, para tomar um empréstimo do setor imobiliário agrícola, ele não pode captar numa outra ponta por meio de investimentos de dinheiro com LCIs e LCAs. Por isso que a gente fala que o lastro de emissão de LCIs e LCAs ele é limitado e ele se esgota em pouco tempo nas instituições. Por quê? Porque o banco, para ter o lastro, né, de emissão de uma LCI e LCA, ele precisa de ter numa outra ponta uma pessoa para tomar esse dinheiro emprestado. Senão ele não pode negociar essa LCI e LCA. E como LCIs e LCA são investimentos que são muito cobiçados por nós, investidores, pessoas físicas, né, via de regra, quando o banco tem uma boa oportunidade, uma taxa bacana de LCI e LCA, as pessoas descobrem aquilo logo, investem seu dinheiro e o lastro para a disponibilidade daquela LCI ou LCA esgota e aí o banco tira aquele investimento de oferta da sua plataforma. E aí é num momento como esse que muita gente, né, fica triste, chateado, poxa, eu abri a conta no banco, não tem investimento, né? Mas o que você também tem que entender é que com a mesma velocidade que um banco ele tira de disponibilidade, né, uma LCI ou LCA por falta de lastro, ele também, a partir de um momento, ele consegue aprovar uma linha de crédito, um cliente toma dinheiro emprestado, ele consegue obter mais lastro. Então, o que você precisa é o quê? De ter paciência quando a gente fala de boas oportunidades de investimentos em LCIs e LCAs. Né? Há algumas semanas eu já trouxe aqui, inclusive, uma seleção de investimentos em renda fixa, que eu vou deixar o vídeo sobre esse tema aqui em cima nos destaques, em que eu falo sobre excelentes oportunidades de LCIs e LCAs. E é exatamente por serem boas oportunidades é que elas esgotam muito rápido. Mas quem tem paciência, perseverança, né, de entrar no dia seguinte na plataforma do banco, da corretora, né, e tem a paciência de ir procurando até encontrar disponibilidade, certamente consegue investir. E uma dica que eu dou para vocês é sempre buscarem LCIs e LCAs, né, na parte da manhã. A partir das 9, entre 9 e 10 horas da manhã, é o período em que é mais comum a gente ver essa disponibilidade, porque o mercado financeiro, ele praticamente começa a funcionar a partir desse momento, entre 9 e 10 horas, principalmente a partir das 10 horas, é quando a gente começa a ver ofertas significativas de LCIs e LCAs nos aplicativos, nas plataformas de bancos e corretoras. E aí, à medida que as pessoas vão investindo nessas LCIs e LCAs ao longo do dia, né, os investimentos, então, vão tendo seus lastros esgotados, e aí o banco, a corretora, tira aquele investimento de disponibilidade. Então, por exemplo, no final de um dia, é extremamente raro de você encontrar disponibilidade de uma boa LCI ou LCA, porque muito provavelmente aquele lastro de emissão ele já se esgotou. Então, por isso, é muito importante que você tenha conhecimento sobre toda essa cadeia, essa dinâmica de lastro de LCIs e LCAs para que você não se decepcione e para você não fique magoado com as instituições, né, do porquê que esses lastros eles somem e eles desaparecem de uma forma tão rápida. Né? Inclusive, pessoal, um dos elementos, um dos fatores,
né, decisórios que realmente fez a L6 e a LCAs ficarem cada vez mais disputadas, porque elas ficaram mais raras no mercado financeiro, né, foi uma decisão do nosso Conselho Monetário Nacional, né, eu vou deixar o vídeo sobre essa decisão aqui em cima, nos destaques, né, em que o Conselho Monetário Nacional, no início do ano passado, ele limitou, ou seja, ele tornou mais rigorosas as regras de emissão de L6 e LCAs, e isso fez com que então a disponibilidade desse tipo de investimento de renda fixa, que na minha visão são excelentes, tivesse então disponibilidade cada vez mais escassa, né? Portanto, lembre-se sempre, L6 e LCA são excelentes investimentos de renda fixa. É importante a gente sempre buscar as melhores taxas de bancos sólidos, seguros e confiáveis. E se você está buscando uma LCI ou LCA, que muitas vezes você viu até mesmo aqui no meu canal do YouTube e não encontrou, saiba que é por causa da questão do lastro, mas se você tiver paciência, aquele investimento com aquelas taxas ou taxas semelhantes, muito provavelmente vão voltar a ser oferecidos em dias posteriores, quando o banco retomar então a existência de lastro para a emissão daquele tipo de investimento. E basicamente é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Qualquer dúvida, qualquer observação, deixa para mim aqui nos comentários. Por hoje é isso e até a próxima.